Olá a todos, tudo bem? Estou gravando esse vídeo para ajudar vocês a desenvolverem um trabalho que foi passado na disciplina de bioestatística, tá bem? Então, a primeira coisa do trabalho vai ser você ter o banco de dados, né? Então, se você fez as medidas que eu passei no início do curso, seja ela de frequência cardíaca, seja ela de um peso do PET ou seu próprio peso, se você tem esse banco de dados para trabalhar, você vai trabalhar esse banco de dados. O importante é que o banco de dados ele tem que ter 30 observações no mínimo, tá? No mínimo ele tem que ter 30 observações, ok? Professor, eu não tive tempo, né? Eu não consegui gerar esse banco de dados. Eu gerei um banco de dados aleatório para vocês. Eu coloquei, avisei onde está na aula, né, nas aulas que eu ministrei. Então esse banco de dados ele vai estar lá no site, né, na página de vocês, no meu site, na página de vocês. Então de bioestatística vai estar lá. O banco de dados para vocês trabalharem esse banco de dados. Tá? Então vão ter 30 medidas ali, 30 medidas aleatórias de frequência cardíaca. Esse é o primeiro passo que você vai ter para construir o trabalho, certo? Primeiro passo, banco de dados. Segundo passo, qual seria? Você tem um banco de dados, normalmente, ele bruto, tá? Um banco de dados bruto. O que é isso, professor? É um banco de dados ali que ele não tem, né, uma organização. Então você tem os dados brutos, você não trabalhou esses dados. Então você vai trabalhar esses dados, você vai transformar esse banco de dados bruto em uma ordem, tá? E eu vou chamar isso de rol. Eu transformo em um rol. O meu banco de dados ele vai ser um rol. Quando eu transformo, ele já vai ter uma sequência, seja ela crescente ou decrescente, tá? Eu pedi para vocês no trabalho que essa sequência ela fosse feita de forma crescente. Então é do menor valor que você tem para o maior valor. Esse já é o segundo passo do trabalho. O terceiro passo do trabalho vai ser a construção de uma tabela, tá? Uma tabela para organizar melhor os seus dados. Então, essa tabela ela vai consistir em duas colunas. A primeira coluna você bota medida, medida 1, medida 2, né? Medida 3. Algumas pessoas estavam botando a data. E a outra coluna, ela vai estar aí o valor, né? Seja ele do batimento cardíaco, seja ele do peso do PET ou do peso seu, né? Então, cada, né, coluna, ela vai estar associada. A primeira coluna, à segunda. Então, se eu medir, né, a frequência cardíaca no dia tal, quanto foi que eu obtive, né? É uma organização, uma tabela é uma organização. Então, você vai. Esse é o terceiro passo, construção de uma tabela. O quarto passo vai ser o quê? Você vai fazer um gráfico de barras, colunas, né? Eu mostro lá nas aulas também os tipos de gráfico, e esse gráfico é um dos mais utilizados na estatística, bioestatística. Se você tiver dúvida de como construir um gráfico de barras, né, um gráfico de colunas, tenta ver no YouTube, tem muitos vídeos bacanas ali ensinando no Excel. Se eu não conseguir fazer no Excel, não estou fazendo o trabalho no computador, professor, faz o gráfico de barras na mão, tá? É só você botar a medida ali, medida 1 corresponde a 60, medida 2 corresponde a 65, né? Você vai fazendo as barrinhas, pode fazer até a linha da caneta só, tá? Para facilitar para vocês. Eu não vou, como eu já comentei em aula, eu não vou olhar a estética, né, propriamente dita, porque vocês vão estar aí fazendo na mão. Mas faz um negócio com capricho, tá? Faz um negócio bem feito. Aí isso sim eu vou levar em consideração. Esse já é o quarto passo aí do nosso trabalho. O quinto passo, vocês vão trabalhar com frequências, né? E essas frequências, elas têm que estar em classes. Então, lá na minha aula 2, eu mostro para vocês como determinar as frequências, como determinar as classes, né? Então, você vai ter que dar uma olhadinha lá e ver, ó, nesse meu conjunto de dados, eu vou estabelecer 5 classes. De 60 a 65, de 66 a 71, de 72 a 77 e assim sucessivamente, né? Você vai determinar as classes.
Quando você determinar as classes, perceba que essa já é outra tabela. Você vai gerar a primeira tabela, certo? Com 2 colunas e várias linhas lá, né? As 30 medidas que você fez, ou que você pegou dos meus dados. E essa da frequência já vai ser outra tabela, tá? Então ali você vai botar as classes, seja quantas classes você escolheu, na primeira coluna. Na segunda coluna você vai botar a frequência absoluta. E o que é isso, professor? A frequência absoluta é a quantidade de vezes que o valor vai aparecer dentro daquela classe que você escolheu, tá? Então você vai colocar esse valor. Imagina que de 60 a 65 você teve 5 valores, então ali é a sua frequência absoluta. Né? De 66 a 71 você teve 8 valores, ali é a sua frequência absoluta. E você vai preenchendo aí todas as classes, né, que você determinou. Essa é a frequência absoluta. A frequência relativa vai ser, normalmente você usa ela em porcentagem. Então, como é que eu calculo a frequência relativa? Frequência absoluta dividido pelo número de observações vezes 100. Então, o seu número de observações é 30. Então, a frequência absoluta dividido por 30 vezes 100. Essa é a sua frequência relativa. Então, já é outra coluna, tá? E a frequência acumulada, ela vai ser a soma da relativa, ok? Então, essa outra tabela que vocês vão criar, ela vai ter a primeira coluna de classes, a segunda coluna dela vai ser a frequência absoluta, a terceira coluna vai ser a frequência relativa e a quarta coluna vai ser a frequência acumulada. Talvez essa seja a parte mais difícil do trabalho, tá? Mas todos os passos eles estão descritos na aula 2. O PDF está bem explicado. Se você olhar lá, se você pesquisar e estudar, vocês vão conseguir fazer. O quinto passo do trabalho é calcular a média. Tá? Então, eu vou querer só que você bote o cálculo lá. A média vai ser a soma de todos os valores dividido pelo número de observações. Então, a soma de todos os valores dividido por 30. Isso vai te dar o valor médio. E o último passo é a moda. A moda vai ser o quê? A quantidade de vezes, né? A frequência ali que vai aparecer o elemento, né, maior. Então, se eu tenho no meu conjunto de dados o valor 65 aparecendo 5 vezes e ele aparece com maior frequência comparado com todos os outros elementos, aí eu vou ter que a minha moda é 65. Lembra lá que eu posso ter um conjunto amodal, um conjunto unimodal, um conjunto bimodal, um conjunto trimodal e um conjunto plurimodal. Então, esse é o trabalho, pessoal. Não tem muita dificuldade se você seguir todas essas instruções, tá ok? Qualquer coisa, fala comigo. Mãos à obra, boa sorte e próxima semana nos vemos aí para finalizar esse processo. Tchau, tchau.